Olá, meu nome é Marcos. Meu nome é Eduardo. Nós somos alunos da Escola Professor Antônio Dantas, da cidade de Apodi. E estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que é Estudos de Acessibilidade para Deficientes Visuais em Supermercados Apodienses. A ideia do nosso projeto surgiu após um pensamento crítico que tivemos da sociedade. Então, a partir disto, foi levantada uma dúvida de como que uma pessoa que possui deficiência faz para fazer uma simples atividade que é ir a um supermercado. Então, com base nisso, nós realizamos diversas pesquisas para saber quais das deficiências eram mais afetadas na sociedade. Nestas pesquisas, nós encontramos que, de acordo com a Fundação Dorena Norville, 2010, a população brasileira tem, em média, 45,6 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, como está mostrando aqui. Dentre essas pessoas de deficiência, 3,5% da população é deficiente visual. Também encontramos que as pessoas que têm alguma deficiência, elas sofrem com a questão de exclusão, preconceito, falta de acessibilidade. Então, com essa observação, nós realizamos um estudo das principais acessibilidades que asseguram o deficiente visual e começamos a fazer análise em supermercados da nossa cidade. E para pensar em possíveis acessibilidades que poderiam ser colocadas no local, justamente para manter a inclusão e quebrar a barreira da exclusão, preconceito, entre outros. Existem diversas acessibilidades que têm o objetivo de incluir os deficientes visuais na sociedade. Mas, primeiramente, o que é acessibilidade, né? A lista da acessibilidade ela é muito abrangente. A Constituição Brasileira de 1988, ela conceitua-se como a condição para a utilização com segurança e autonomia, sendo total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, de serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa que tem deficiência ou mobilidade reduzida. Pode ser identificado diversos tipos de acessibilidade, sendo ela atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica, programática, entre outros. Também, sobre os deficientes visuais, podem ser divididos em dois grupos. Os cegos, que são aqueles que não possuem nenhum por cento da sua visão, e as pessoas com baixa visão, que são aquelas que possuem 10, 15, 20% ainda da visão. Dentre essas acessibilidades, tem uma primeira, que é atitudinal. Atitudinal, ela é um conjunto de práticas interpessoais que tem o objetivo de eliminar barreiras de preconceito, de exclusão. Como vocês podem ver na imagem, uma pessoa ajudando a um deficiente visual. Nessa 2 é a sensibilidade digital, que ela tem o objetivo de quebrar barreiras nas tecnologias, e o exemplo dela é o Talking Back. O Talking Back é um software muito comum em aparelhos celulares, onde ele vai guiar o deficiente visual ao mexer no aparelho celular, através de um comando de voz. Nessa 3 é a sensibilidade pedagógica, na qual usa-se um profissional adequado para a área, na qual ajuda o deficiente visual a entender o braille, a estudar, entre outros. Temos também a acessibilidade programática. Ela está relacionada a leis, decretos, normas, justamente para assegurar esses deficientes visuais. Existe ainda as acessibilidades instrumental, que é a superação de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas escolares de trabalho, de lazer ou recreação. Como podemos ver na imagem, um teclado acessível, né, que possibilita deficientes usarem os computadores. Existe também a acessibilidade de transportes, que é a forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, mas também nas paradas de ônibus, incluindo calçadas, os terminais, as estações e outros equipamentos que compõem as redes de transporte. E também percebe-se uso quando existe transporte coletivo à disposição dos estudantes e aqueles que com algum tipo de deficiência física ou mobilidade reduzida conseguem fazer uso do mesmo com segurança e autonomia sem nenhum prejuízo para a sua locomoção. Existe ainda acessibilidade nas comunicações,
É a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal. Essa é colocada em prática quando existe a presença de intérprete de Libras e audiodescrição de imagens, seja elas fotografias, filme, peças de teatro ou evento em geral. Eliminação, e também ainda existe a acessibilidade arquitetônica. Esta é a que a gente vai utilizar no nosso trabalho e ela é a eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos. Os exemplos mais comuns de acessibilidade arquitetônica são a presença de rampas, banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre outros. Neste trabalho, será compreendido as formas de acessibilidade arquitetônica para deficientes visuais no âmbito de supermercados apodienses. As sensibilidades arquitetônicas que iremos utilizar nesses supermercados possíveis são o alfabeto Braille, que ele nada mais é do que a escrita e o meio de informação que o deficiente visual ele tem para se nortear. O piso tátil, que ele é dividido em dois. Temos o direcional, que ele é um piso que possui um relevo linear e simboliza deslocamento. Temos o piso tátil de alerta, que ele tem a função de alertar a mudança no trajeto ou de ser mais cuidadoso, ou seja, alertar. E temos também a placa tátil, que ela é composta com o alfabeto Braille e tem a função de informar determinado local. Temos também o mapa tátil. Esse tem a finalidade educativa de ser utilizado para facilitar a mobilidade em um determinado local que o deficiente visual esteja. Para a execução do trabalho exibido, foi realizado um método de pesquisa bibliográfica, com finalidade de enriquecer os conhecimentos sobre os conceitos já formulados sobre o tema. Também estudamos a NBR 9050, que regulamenta as acessibilidades em locais públicos, equipamentos urbanos, entre outros. Esse estudo possibilitou que a gente tivesse conhecimento suficiente para fazer as análises. Não adianta querer analisar aquilo que você não conhece, né? Então, foi realizada uma visita aos principais supermercados do município de Apodi. O Nonato Atacarejo, como vê na figura 16, o Sertanejo Atacarejo, como tem na figura 15, e o Supermercado Queiroz, como tem na figura 14. As visitas realizadas, elas tinham o objetivo de analisar a estrutura que cada estabelecimento oferecia para os deficientes visuais, que realizavam compras em suas lojas. Foram analisados a disponibilidade de alguns elementos de inclusão, como placas táteis, piso direcional e de alerta e mapa táteis. Diante dessas análises que realizamos, vimos que no supermercado Queiroz, lá tem ausência de acessibilidade para deficientes visuais, porém, na sua parte externa, ele tem a presença de acessibilidade para deficientes físicos, que no caso corrimãos e rampas. Vimos também que no Sertanejo Atacarejo, da mesma forma, ele tem ausência de acessibilidade para deficientes visuais, só que na sua entrada principal ele possui uma rampa de acesso. No Nonato Atacarejo foi diferente. Nós vimos que lá tem a presença de acessibilidade para deficiente visual, porém mínima, porque como vocês podem ver nessa imagem 23, apresenta apenas um piso tátil de alerta. E para deficientes físicos, apresenta a questão das rampas e a questão do estacionamento para cadeirantes. Em todos esses estabelecimentos que nós analisamos, a parte interna dele não possui nenhum tipo de acessibilidade, seja ele para deficiente físico ou visual. Com as análises realizadas nos supermercados, foi perceptível, de acordo com os protocolos que estudamos, que os principais estabelecimentos que se encontram no município de Apodi possuíam às vezes enorme acessibilidade para deficientes visuais, ficando em destaque o Sertanejo Atacarejo e também o Supermercado Queiroz, que possui apenas uma única rampa com corrimão. Esse mesmo nem é adaptável para deficiente visual, pois nele não possui placas direcionais ou de alerta, nem tátil. É de suma importância a presença de acessibilidade para conseguir recepcionar
e prestar um bom serviço a quaisquer integrantes mundiais. No Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, realizado pela ONU em 1982, foi conceituado que países membros devem garantir que pessoas com deficiências tenham a mesma oportunidade de desfrutar de atividades recreativas que têm outros cidadãos. Isto envolve a possibilidade de frequentar restaurantes, cinema, teatro, assim como locais de lazer, estádios esportivos, hotéis, praias e outros lugares de recreação. Portanto, é necessário a empatia, conscientização e colaboração em parte do gerente e setor administrativo da empresa para ser programado e projetado a instalação de acessibilidades que assegura os deficientes visuais, né? E deste modo, seja quebrada as barreiras de exclusão que as pessoas que não possuem visão vêm passando. É importante lembrar que essa é a primeira etapa do nosso projeto e nós vamos ainda para a segunda etapa. A segunda etapa do nosso projeto consiste em elaborar um projeto de acessibilidade para deficientes visuais para o interior de supermercados. A gente vai pegar uma planta ou do sertanejo, ou do nonato, ou do Queiroz, e elaborar todo o projeto para essa empresa. Lembrando que a gente não pode assinar por sermos apenas tecnificações, mas que a empresa já terá em mãos o projeto, onde o engenheiro possa analisar e eles consigam colocar em prática todo o projeto em sua empresa. Essas daqui são as figuras que utilizamos para ilustrar nosso slide. E essas referências que tivemos base nesse nosso estudo. Obrigado.